Bem-vindos novamente. Gente, eu acho que isso aqui. Deixa eu entrar aqui. Bem-vindos novamente. O meu celular, ele pifou, disse que tava com a temperatura. O Edri, desculpa. A minha temperatura. O celular falou que tava com uma temperatura alta. A gente tem a mínima ideia. Aconteceu uma coisa aqui que eu nunca vi na vida, na minha vida de live. Olha, Oiê, voltamos. desculpa, meu amor. O celular deu um negócio aqui. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu? Caiu. Não, eu tinha travado, eu não sabia se eu tava travado, você tava travada, enfim. Ai, gente. Mas Não, vamos, acontece. desculpa. Voltamos. Onde eu tava? Eu me Você estava perdi contando aqui de na. Londres sobre a ida Ah, para Londres. foi. Você travou de novo. Não, agora foi. Vai. Tá me ouvindo, né? Tá tudo bem agora. Tô te ouvindo. Eu vou botar você aqui. Talvez eu ver se assim, não sei se trava o negócio. Não trava. Vem cá, pronto. Vamos ficar aqui, você. Pronto. Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Tá. Não, então, aí eu fazia meu mestrado em Londres e de arte digital, que foi super legal, e aí foi 2 anos. E aí de lá eu queria continuar na Europa, e aí eu fui para Madrid. E aí eu vi que tinha um curso de especialização, um MBA, no Instituto de Arte de Madrid, de Dirección y Gestión de Galerías de Arte. E aí eu me embarquei para Madrid para fazer esse MBA, o que foi muito interessante também, porque eu aprendi espanhol, né? Minha intenção era falar fluente espanhol, e de quebra fazer esse curso lá, que era focado no mercado de arte europeu. E aí eu fiquei um ano lá em Madrid. E aí, quando eu terminei o curso, a Maria Baró, que era da dona da Baró Galeria, que ela é catalã, ela me convidou, ela me ligou e falou: Adriano, como tá teu curso aí? Eu falei: olha, acabou hoje, né? Ela falou: me encontra em Barcelona, eu vou fechar a Baró Cruz e tem um galpão na Barra Funda que eu tô namorando e quero abrir a Baró lá e quero que você venha dirigir a galeria para mim. E aí eu falei: nossa, com certeza, uma super oportunidade de estar lá desde o início, né? Num projeto de galeria, né? A gente trabalhou fez logo com as arquitetas, tipo, foi um começo do começo, assim. E aí foi aonde eu voltei para o Brasil. E aí nessa volta do Brasil nunca mais saí, né, de viver, aí eu ficava viajando fazendo feira e tal, visitando artista. E aí eu fiquei na Baró Galeria por muito tempo, uns 7 anos também, uns 7, 8 anos. E a gente tinha muito artista latino-americano, então essa meu apreço por arte latino-americana vem daí, né? De eu estar em contato com vários artistas latinos, tá viajando, visitando ateliê, fazendo feiras, né, na América Latina, tá em contato com o mercado latino-americano, entendendo as diferenças dos sotaques, né, e como dessas culturas funcionam dentro do circuito da arte, qual mercado é maior, qual é menor, e como eles se solidificam, né? E nesse início da Baró, o galpão era de 1.500 metros quadrados, era um lugar gigante, e a gente tinha uma equipe pequena e tal, e foi aonde a Hematomas, que era uma galeria que tinha em São Paulo muito legal, acho que uma das melhores galerias que teve em São Paulo, a gente trouxe, que é a Flaviana e a Juliana, que eu acho que estavam aqui na live, oi Flá, oi Ju, elas que são as hematomas, né? Que eram, né? Porque hematomas já não existe mais. Eu convidei elas, a Jabaró convidou a hematomas para coexistir no mesmo espaço ali do galpão, ó, a Ju, e foi uma experiência muito legal, porque vinha hematomas com essa característica de artistas super jovens, frescos e tal, e a Baró, que era mais estabilizada, então foi um início de uma colaboração muito feliz, assim, no galpão. E aquele galpão era gigante, cabia muito mais gente ali, né? E na época isso não se fazia, e aí foi muito legal que
Eu lembro que eu era o curador também da Baró, né? Então as exposições eu acabava curando também. E a exposição de abertura a gente chamou de Arsenal, porque a gente falava que eram as armas das duas galerias. E foi uma experiência imensurável, assim, essa abertura. E aí a gente conseguiu, né, lá agora a Barra Funda já tem um outro formato, né, uma outra característica, mas naquela época a gente dava tudo, era tudo mato ali, né? Demais, as duas estão aí, super A projeto. Fabiana e a Ju estão aqui, É, né? pois é, voltaram, que bom, gente. Obrigada por ter voltado. É, Odria, tá. E aí, exatamente. Acho que foi então com a Baró que você colaborou com outras galerias, isso já vem, né? Eu acho que isso já vem de muito tempo, até quando você fala do seu projeto. É engraçado como tudo volta, né? A gente faz a mesma coisa, assim, eu falo que é espiral e não é centrífugo e elíptico. elíptico, É. exatamente. Tá voltando para o mesmo lugar, só em outras camadas, né? Que hoje em dia, em Casa Nova está na cama, né? Com outras galerias também. Exato, é. Mas antes disso tudo, acho que você colaborou com outras galerias, até em feiras, e você está falando de cultura, a gente está falando de sotaques diferentes, de consumos diferentes. É uma das minhas perguntas, na verdade, como é que foi. É, eu acho que tem uma coisa sua interessante, que é esse lugar do. Óbvio que todos nós que trabalhamos com a, ou espera-se que todos nós que trabalhamos com arte entendemos que cada artista é um universo, e quando você começa a fala falando assim, bom, um outro tempo, né? Como foi isso? Essas tantas feiras internacionais que você já participou, você não. Tudo bem que já tem 15 anos de trajeto, ou o que seja, mas você ainda é um agente novo, não um galerista, desculpa, um agente Jovem. Pode falar a palavra jovem, eu aceito. jovem, jovem. Então, assim, a quantidade de feiras, quantidade de parcerias, eu acho que eu quero entender duas coisas. Como é esse cuidado curatorial e ao mesmo tempo comercial? E como é isso, fazer tantas feiras internacionais com culturas tão diferentes, com hábitos de consumo tão diferentes? É, acho que é isso que eu quero perguntar. Meio que uma pergunta ampla. É. Não, na época da Baró, foi aonde, assim, realmente eu tava o tempo inteiro viajando, né? Então, a gente fazia todas as feiras latino-americanas, fazia feira, né, nos Estados Unidos, fazia feira, tinha muito artista europeu também. Então, foi uma loucura. Foi maravilhoso essa oportunidade que eu tive, mas era aquele tempo, aquele maquinário muito rápido, né? Então, eu estava fazendo uma feira ao mesmo tempo lá no stand, falando com o colecionador, respondendo e-mail de shipment da feira seguinte e vendo obra de artista da feira outra, né? Então era tudo ao mesmo tempo. Era muito legal, eu tinha uma energia que, meu, dava para fazer tudo isso. A gente era um povo ali. Então funcionava super bem, lidar com o artista, fora as exposições da galeria, que eram uma atrás da outra. Então era bastante coisa mesmo. Só que era esse tempo muito maluco, né? Você tinha que estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E o mercado, ele te obriga a ter novidade, né? Assim, até se você tem os seus clientes assíduos, chega uma hora que ele já comprou todos os artistas que você tem na galeria. Então É, você precisa ter outros artistas, você precisa ter outras obras, você precisa estar acompanhando o que os artistas estão produzindo, né? Porque no final das contas é meio que sobre isso, sobre essa novidade, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena dizer, assim, é que a obra de arte ela é um reflexo da sociedade no momento. Então, assim, a gente está vendendo cultura. Então, quando eu falo produto, eu falo de produto cultural, né? Então, assim, é um bem cultural e existe uma responsabilidade por trás disso, né? Então, cada país tem uma cultura e tem um bem cultural. Então, naquela época, a Áurea estava se consumindo muito a cultura brasileira, né? O Brasil estava no auge, então a arte brasileira estava no auge também. Então, você exportar cultura brasileira era algo muito interessante, né? E também
era importante esse retorno, né? Você importar a cultura de fora, né? Então é por isso que a gente deixou de olhar só para o umbigo. Então a arte brasileira começou a se internacionalizar nesse sentido, mas se entender como, né, uma produção local, além de tudo, né? Então, você ia na Argentina, você tinha arte argentina, assim, né? E você conseguia identificar. Hoje em dia, eu acho que as coisas são muito mais mescladas, né? Porque os artistas estão em todos os lugares, né? Então, né, os artistas. São Paulo vive e mora em Berlim e entre Berlim e México, né? Então, É, é isso. não, é. Exato. Então, esse conceito de produto cultural, né, que a galeria vende um produto cultural, é o que naquela época a gente estava vivendo na prática, assim, né? De todas essas feiras. Só que é isso, tinha esse movimento. Então, assim, era muito maluco. Chegou uma época, assim, um momento da minha vida que eu queria diminuir um pouco. Eu queria desacelerar. Só que trabalhar num espaço daquela dimensão e desacelerar não fazia muito sentido. E aí decidi, assim, falar, olha, vou ficar um tempo sem fazer nada. Assim, sem fazer nada que eu digo, não trabalhando, né, numa galeria dessa escala. E também não tinha intenção de abrir nada no primeiro momento, assim. Eu queria realmente respirar. Só que aí eu encontrei a casa onde era a Casa Nova, que hoje em dia foi demolida, e falei, cara, eu preciso alugar esse lugar. Não deu 3, 4 meses, já estava lá. Assim. Então, a ideia daquele tempo para desacelerar, eu que sou uma pessoa acelerada, né, faço várias coisas ao mesmo tempo, mas aí eu falei, vou trabalhar em outro tempo. Então, a minha ideia era trabalhar em outro tempo. E hoje em dia, eu entendo que isso fez muito bem para mim, assim, porque você acaba entendendo que a função, porque você tem uma função muito empresarial que nessas grandes empresas você não consegue se desvincular, né? Porque tem boleto para pagar, né? Sim. Então, você se colocar como um empresário e ao mesmo tempo ter esse espaço onde você entende que está trabalhando com bem cultural, na iniciativa privada, né, é complexo também. E o Brasil mudou, e o mundo mudou, e os governos mudaram, né? Então isso vai fazendo o desafio aumentando, assim. E aí eu abri, enfim, a Casa Nova, né, que era uma casa, você tocava campanha para entrar e tal, era um outro tempo, assim. É, e eu lembro que e muitos artistas que eu gostava, que eu entendia da obra, que gostavam do meu trabalho, acabaram vindo também, né, naturalmente, assim, porque não tem como eu trabalhar com uma obra de arte que eu não acredito. Sim. Assim, você pode até, né, fazer o poker face ali, mas no final do dia, né, é o que você acredita. E e aí eu até lembro que teve a primeira feira. Não, aí eu fiz SP Arte. Aí eu lembro que eu abri a Casa Nova e a Fernanda Fetosa foi lá e falou: Meu, mas e aí? Como que eu te coloco na feira se a minha galeria não representa? Eu falei: Pô, Fê, realmente, não representa o artista, não tem uma programação fixa ou obrigatória, meio isso. Ah, mas você tem que participar, não sei o que. Aí eu fiz SP Foto, que era no shopping Iguatemi. E na época. Uhum. Isso. E aí eu fiz SP Foto, aí depois eu fiz SP Arte. Enfim, e eu trabalhei na Expert desde a edição 2 na época da Baró Cruz, voltando lá atrás, né? Baró Cruz. Então eu frequento a Expert desde a edição 2 que era só ali no andar de baixo, do prédio da Bienal. Menina, falando outro dia que eu sou da época da hebraica. Não tinha nem esse negócio. Hebraica, também já fiz hebraica também. Mas aí, pai, conta. Também já fiz hebraica. Que era antes da SP Arte, né?
E aí, só que aí eu não queria. Aí eu fiz SP Arte, porque no final das contas o mercado estava moldado nisso, né? Que você vende na feira, né? Antigamente, o que você entendia como sucesso comercial era você inaugurar uma exposição, é, você inaugurar uma exposição sold out, depois o sucesso comercial era você inaugurar um stand de uma feira sold out, né? E eu entendi que o mercado é vender na feira, que na verdade, assim, a exposição na galeria, hoje em dia já mudou isso. Hoje em dia eu já vejo um outro cenário. Hoje em dia eu acho que as feiras têm o seu espaço, mas ao mesmo tempo isso já não representa um sucesso comercial necessariamente, né? Você tem que pagar a feira, que são preços exorbitantes, principalmente para uma empresa que se propõe a estar num outro tempo, né? Assim, numa outra velocidade. Hoje em dia o sucesso comercial já vem outro, né? Assim, eu já entendo que uma exposição muito bem curada, muito bem feita e muito bem trabalhada antes, durante e depois, para mim é um sucesso comercial, né? Assim, a exposição ela tem, eu entendo que ela tem uma vida comercial de um ano ali, né? Depois que ela abriu. Então você está ali trabalhando a obra. E as obras são muito atemporais, assim. É engraçado a gente estar voltando a falar de tempo e tal. Me veio aqui um artista que faleceu, que foi um grande mestre para mim, assim, que é um filipino, que é o David Medalla. Eu fiz uma exposição dele no Galpão da Baró há um tempo atrás. Ele veio para o Brasil e veio outras vezes. Enfim, eu conheci ele em Londres, que é uma história linda. Numa outra live eu conto dessa história de como eu conheci o David em Londres. E, e o David era um ser místico, assim, né? E eu lembro que a gente estava numa exposição, nem lembro qual era, acho que era uma Bienal também, não sei. E aí ele falava assim: Ah, você gosta dessa obra? Eu falei: não muito. Ele, e dessa? Eu gosto. Aí ele chegou para mim e falou assim: Adriano, sabe de uma coisa? Isso o quê? É mais de 10 anos atrás. Ele falou assim, o problema dos artistas de hoje é que eles produzem para hoje. A arte não tem tempo. Então, assim, e aquilo assim me fez um clique de entender que isso era uma coisa do mercado. O mercado te obriga a você produzir para o momento, para o agora. Porque você tem uma feira daqui a um mês, você precisa, botar uma obra boa naquela parede que te custou uma fortuna, né? Então, assim, só que a arte, o produto cultural, ele tem que ser atemporal. Então, o David me ensinou muito isso, assim, e a obra dele era atemporal, né? Tanto é que é um reflexo da. Ele é um ser importantíssimo dentro da história da arte. Então, então essa. Pode falar. Não, não, é porque eu acho bonito você falar de tempo, porque eu também falo que eu falo muito de tempo. Não é à toa que a minha galeria era de fotografia e a sua, de certa forma, também tem muitos fotógrafos, né? Então a gente Muito. É. tempo, a gente gosta de pensar no tempo. Mas fala, continua, desculpa. Não, eu adoro a fotografia. Eu acho que a fotografia é uma mídia incrível, assim. É, E mas o não David é falava. E o David falava isso, que o problema da arte de hoje, que isso há 10 anos atrás, era que os artistas produziam para aquele momento. E aí a obra, ela, em 10 anos, não fazia mais sentido de existir, assim, né? Então, e a obra do David é atemporal. Então, tem obras que você olha hoje, que foram feitas há 15 anos atrás, e está falando de hoje, né? E isso é uma obra atemporal. Tem obra que foi feita há 15 anos atrás, hoje as pessoas não entendem que daqui 20 anos ela vai estar fazendo muito mais sentido. Então, o produto cultural, né, que a gente trabalha é isso. Mas nada contra a galeria vender uma obra também do momento. Eu acho que é uma questão de business, né? Tem aquela coisa momentânea também, que a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser para já, né? E, e por que eu entrei nesse assunto tempo, David? Eu acho que eu viajei. Olha só, Jussu, eu vou só puxar uma outra coisa que não tem mais assim. Quando você fala quando a galeria vende daquele momento, a gente também está falando de tempo, porque a gente entende que aquele momento era aquele tempo, e aí vem numa coisa de memória. Enfim, é tanta coisa que a gente vai fazer outra live falando sobre isso. É, Vai falar. não, e eu acho que assim, que tudo bem, uma coisa mais.
né? Eu acho que tem espaço para tudo. Eu sou politicamente Joseph Beuys-iano, né? Eu acho que a escultura social está aí. Eu acho que e agora me veio na cabeça uma outra, mas aí um outro cara que é o Juan Foncuberta, falando de fotografia, que é um mestre da fotografia catalã, que ele fala do conceito de ecologia da imagem, que é um pouco isso também. A gente entender que a imagem que a gente coloca no mundo, ela tem uma responsabilidade também, né? Tanto como artista, como galerista, como influencer, né? E aí, né? Acho que a fotografia, voltando da ideia da fotografia, eu acho que o peso do clique hoje é muito maior, né? Perfeito. Deixa eu só mandar Vai, um beijo para Virginie. Virginie é a galeria daqui. Ah, salut, Virginie. C'est Adriano Casanova, um galeriste, um agent de arte ao Brasil. Só mandar um beijo, depois vocês se conhecem. Depois eu faço a introdução. É... Dri, deixa eu falar. A gente, na verdade, acabou. Nossa... Não, acabou não, porque a gente já vai ficar mais um pouquinho. Já vai fazer outra live. Então, deixa eu pegar algumas coisas que eu acho que é importante falar, não sei. Eu acho que talvez algo que eu queria, a gente falou sobre os artistas, sobre o universo, sobre esse tempo de trabalhar não do mercado. Eu acho que isso é difícil. Eu sinceramente, eu acho que você está assim, fazendo uma revolução, porque é uma coisa. Não, mas é difícil a gente entender tempo de produção de cada artista, o universo, entender como isso, e ainda ser sustentável dessa forma como negócio, como business, né? Como projeto, como... Enfim, eu acho que muita coisa acontece aí. E acho que você gostaria de falar... Assim, a gente teve a pandemia, então essa transição meio que digital pra gente. Você falou do NFT, a gente falou antes, mas também lembrei do CAC fazendo o Minitel, também, que é o começo da internet, imagino. Então, essa transição digital, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Eu acho que é uma coisa, né, quando a gente chega a matriosca aí de novo. O que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente vai desenvolver. E aí depois eu tenho mais duas perguntas. tá. Olha, eu não sei o que eu gostaria de fazer. Várias coisas, assim. Eu acho que eu não fiz muita coisa, né? Eu acho que tem muita coisa para eu fazer ainda. Eu tenho vontade de. Ah, não sei, essa é uma pergunta complexa, realmente, né? Aquela pergunta da entrevista do emprego, onde você se vê daqui 10 anos, assim. Né? Eu não sei. A resposta é o que acontecer, assim. Eu acho que hoje em dia eu me vejo muito mais consciente do que eu não quero fazer, né? Então eu acho que esse é o meu princípio. Eu sei o que eu não quero fazer. Porque às vezes, né, a gente tem expectativas que chega na hora, não vai corresponder e você fica frustrado. Não quero ter uma vida frustrada, né? É assim, minhas ambições são muito saudáveis, sabe? Eu sei muito bem, eu acho que saber o que eu não quero fazer, que é entrar nesse maquinário maluco, não sei o quê, assim, isso já elimina muita coisa da frente, né? Sim, Então, e eu não saber o que eu quero fazer, eu acho que é o mais legal, que eu acho que é o que me dá mais, né, motivação e tesão para fazer a coisa, assim, porque tem muita coisa que eu ainda não fiz e que eu nem sei que eu vou adorar, né? Então, assim, acho que eu respondi, né? Ficou vago, mas foi filosófico. não, mas não é isso. É uma coisa, exatamente isso. Talvez deixar. O Paul Setúbal falou uma vez assim: eu gosto dessas rasteiras que a arte dá. Então, é isso, deixar. Tem uma pergunta aqui que eu achei boa que retomaram. Aqui, ó. Fernandinho falou: Olá, o que é o lance do espaço híbrido que você se referiu no início, sobre o seu espaço agora? Como é que. Isso é bom, porque você se definiu como espaço híbrido de projetos, galerias, enfim. Você pode explicar mais um pouquinho, talvez? Sim, eu acho que assim, como a gente entende que tem formatos muito consolidados dentro do circuito da arte, do mercado da arte,
A ideia de se falar um espaço híbrido significa que é esse espaço onde ele pode ser o que ele quiser para determinados momentos, né? Assim, então você não ficar naquele conceito do cubo branco, muito discutido no início do 2000, em 2022, né? Eu acho que o espaço híbrido é isso. Eu acho que é, vai muito de encontro com como eu me quero colocar como profissional no mercado, né? Assim, de ser um player, de também poder estar trabalhando numa outra galeria e estar com a minha galeria e estar fazendo uma curadoria e assessorando o advisor. Acho que é tudo possível, né? Então, essa questão da questão híbrida significa que você é aberto a, né, fazer projetos e formatos e trabalhar com artistas, com agentes de diversas maneiras possíveis, assim, né? Então, eu entendo esse híbrido que é o antagonista do rígido, né? Então, é um pouco isso, assim. Você sabe que, mas isso é muito como a sua vida profissional tem se moldado, né? Assim, entre essas parcerias com galerias, esse lugar. Vamos voltar de novo lá à tese da PUC, porque é muito importante que é esse lugar do coletivo. E eu acho que cada vez mais a gente tem uma documenta aí falando sobre isso, né? Sobre essas relações de coletividade, sobre questões de coautoria entre artistas, né? Porque a gente ainda tem essa coisa, né? O artista tá lá, o artista ele usa, enfim, tem ideia, mas ele usa o trabalho de talvez um artesão, alguma coisa, e o nome no final é de um único artista. E como é que a gente divide isso? Isso a gente pode fazer outra live também para falar sobre. Mas, enfim, então tem esse lugar, assim, muito contemporâneo do que, assim, do que não é fixo, né? A gente pode acontecer outras coisas. E você vem formando isso durante a sua vida profissional, eu acho. Então, acho que faz muito sentido. É. Né? Faz sentido, você, lógico. Não, eu acho que hoje em dia essa opção de escolha, né, acaba sendo um luxo, assim, né? Assim, não é que eu tenho uma opção de escolha assim absurda também, não é bem isso, né? E não é que a venda tá, né? Não, também não. A gente vende almoço para pagar a janta. É, Né? Eu digo somos, que eu e tem vários parceiros de trabalho também, outras galeristas, que a gente é empresário no Brasil nesse governo. Então, isso já diz tudo, né? Então, assim, essa opção de escolha, qualquer que seja, a mínima possível, já é um luxo, né? Então, é difícil ser empresário no Brasil hoje, né? Porque você acaba, né, a sua concorrência, e tem a questão das feiras, que eu acho super, super maluco, assim, esses valores, assim. Eu fico meio assustado, assim, né? Na verdade, virou o negócio da feira, eu até outro dia, ele virou uma indústria própria, né? Então, assim, é uma indústria de evento, que não necessariamente tem que você estava falando que a gente tem responsabilidade cultural, a gente tem essa responsabilidade cultural, todos nós, feiras, galerias, artistas também, enfim. Então, quando. E aí vira meio sociedade do espetáculo de novo, né? Mas assim, essa coisa do evento e como é que a gente pode criar. Eu sei que você é associado. Eu não sei mais se você é associado ou se você participou da nada, né? Sim, a gente faz parte do New Art Dealers Alliance. Então, você é associado. Então, desse pensamento, né, que é bem alemão, né? E também desse lugar de que, gente, não precisa. E não é que elas são primeiro que o investimento é muito alto, mas até os bilhetes, os ingressos são pagos. Então você não Uhum. tem uma coisa com com as pessoas, né? As pessoas não podem entrar para ver, porque elas têm que pagar. E é caro pagar para entrar, né? Então, não necessariamente no Brasil, todas as feiras, quer dizer, tem feiras gratuitas, enfim. A gente sabe que existe isso. Então, é um modelo, assim, talvez a ser repensado, até porque senão a gente entra só no negócio todo
de, de exatamente, é aquela coisa da corrida do rato, né? Eu não sei como é corrida dos ratos, que você vai correndo atrás um do outro, né? Do próprio rabo, é. Então, mas são questões, e por isso que eu tô falando, é corajoso você falar, não, vamos fazer no nosso ritmo e criar outros mercados, porque é isso que a gente faz, a gente cria outros mercados, Sim. vai, do convencional e cria um mercado nosso. E aí, o que eu tava falando para você, o que eu queria saber também é como está sendo a transição para o digital? Ou vocês não estão, assim, como foi isso? Transição para o digital, né? É Não, engraçado, parece que. não é uma transição, exatamente. Não, Não, eu sei. Não, mas eu lembro que, assim, voltando ao nosso início da live, da anterior, porque a gente caiu e voltou de novo, que eu tava falando lá do curso de arte e tecnologia que a máquina ainda era analógica, era de filme, né? Que tava começando a ideia do digital. E eu entendo o digital como, né, o nosso tecido, esse tecido é digital, né? Então precisou de aparatos tecnológicos para chegar nele, assim. Então, essa transição ao digital, eu acho que você quer mais dizer assim que tem um formato local analógico acaba se adaptando a esse mundo metaverso, né? Então, a gente tem esses extremos, assim. E eu acho que para você pensar esse universo que está começando, né? Isso sim é uma revolução, no caso, eu acho que a gente tem que parar de pensar de uma maneira offline, né? Então, assim, se você pensa que você tem que transparecer, transportar a sua experiência no mundo offline para esse mundo online, tá errado, começou errado. Porque as regras são outras, né? O universo é outro, as ferramentas são outras. Não é, eu acho que digital nem é a palavra correta de se usar, porque a gente está no mundo digital já. Né? Eu não fiz transição nenhuma para estar aqui nesse mundo digital. Ele foi acontecendo. Eu acho que quando você fala o mundo digital, você quer se referir a esse universo meta, né? É, Então, assim, é meio que um videogame. Então você tem que pensar com uma lógica de videogame, né? Então, é, se a gente hoje em dia no mundo digital, que é esse mundo offline, é, questiona a arte efêmera que não se vende como um produto, você vende um cubo com ar, entendeu? E aí você transpassa isso para o metaverso, onde você compra um casaco da Gucci, né, que só existe ali, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que aquele mundo do casaco da Gucci, do tênis da Nike, que só existe ali como um NFT, aquele mundo ele é feito para ele, ele é único. Ele não é uma tradução do nosso mundo offline de agora, né? Eu acho que então eu entendo assim. Então eu ainda não estou no universo do metaverso. Mas eu sei de instituições, eu sei de coisas que estão acontecendo no metaverso que é só para o metaverso. E é só para um público do metaverso. Eu não tenho expectativa nenhuma do meu cliente que comprou um óleo sobre tela entender que ele uhum, precisa de um NFT feito por um artista X, entendeu? Eu acho que as coisas caminham paralelo, né? Então, é, e são mundos paralelos, exatamente, né? Então, acho que o erro é a gente tentar traduzir. Quando você vê, assim, os primeiros experimentos de Vimy Rooms era você andar na tela do computador por um cubo branco. Ninguém quer fazer isso. É um saco, é horrível, é cansativo para a visão. Você tem que entender a obra desse universo. É claro que, assim, você tem alternativas comerciais, você obrigatoriamente tem que encontrar alternativas como empresa para acessar o teu cliente daquela obra que é analógica, que eu estou falando óleo sobre tela para como um exemplo mais analógico que eu imagino, assim, mas enfim, só um exemplo. Obviamente, como empresário, você tem que entender todo esse caminho, né, para atingir o teu cliente analógico através das tecnologias, né? Mas a obra do metaverso, ela é para o metaverso, né? Então, eu acho um erro porque a pintura tem cheiro, né? Então, você não, tem que achar. tem textura, e assim, por mais que você tenha, você sabe muito bem, por mais que a gente tenha as melhores fotos, os melhores vídeos,
quando você está na presença de um trabalho, ele é diferente. E a gente não pode começar a achar que, quer dizer, começar a achar, não, dizer que não é. Eu sei que a gente consegue chegar bem perto, mas ele é diferente. Eu acho que assim, tem essa questão do acesso ao conteúdo, Hum. né? Que isso pode existir. Então, você tem uma exposição que está ali online. Você tem acesso ao conteúdo dessa exposição, ao que o artista quer passar, qual a imagem que ele construiu, qual a expografia que ele fez, né? O conteúdo da exposição. Mas a obra de arte você só vai ver ali ao vivo, né? Então, É uma obra lógica só. é uma outra lógica. Você pode ir no Prado e ver a Sala Escura do Goya no Google Museum, Art and Culture, agora, se você quiser. Mas a experiência de você chegar lá e ver aqueles painéis gigantes, craquelado, você não adianta. Só com realidade virtual, se tiver alguém espirrando um cheiro de tinta de 1800 não sei quanto, entendeu? Aí já é uma outra experiência, já é uma outra coisa, né? Eu fico pensando assim, uma analogia que eu faço é a ideia do streaming, por exemplo, né? Que os cinemas vão morrer quando com todos os streams você baixa no filme no computador e assiste. Mas isso não substitui a experiência do cinema, da pipoca, do passear, da tela, né? Da cadeira, assim, enfim, acho que tem espaço para tudo. É tipo essa coisa do, ai, podcasts, entendeu? Podcasts é o conteúdo, você tem acesso ao conteúdo. Então, acho que essa passagem para o digital, eu acho que não existe. Eu acho que você consegue ter maneiras de acessar o teu público através de tecnologia e dividir o conteúdo cultural que você está produzindo, mas a obra de arte, ela é a obra de arte ali, entendeu? Então, isso vai existir para sempre. Inclusive a obra do metaverso. A obra de arte do metaverso é a obra de arte lá do metaverso. Né? Ninguém quer trazer o metaverso pro analógico, Não, né? Então, talvez seja um pouco isso, assim. isso. E uma galera te perguntando aqui, deixa eu ver. É o contemplar e interagir, é a relação com a estética analógica, a estética digital, outros comportamentos de exposição social. É isso. É. Dri, e eu queria te perguntar também, assim, porque aqui a gente fala para muitos artistas, a gente fala para muita gente, né? Se você tivesse que dar. Nossa, mas eu queria fazer mais umas 10 perguntas, mas tudo bem. Mas se você faz outra, a gente faz outra. Pode fazer pergunta. Se você tivesse que dar é, um conselho para os artistas que. Não sei se eles estão começando ou se eles estão agora. A gente sabe que mudou, né? Assim, eu também sou da época analógica. Sou da época analógica. Gente, a gente não tinha nem WhatsApp quando a gente começou a lidar com o cliente, né? Na arte. Então, assim, Eu imprimia os portfólios em pasta para levar para feira. e não mandava convite por correio. É, é. Então, o que você daria de conselho ou talvez ideia para artistas que estão começando, para artistas que querem estar em galerias, artistas que querem estar em projetos, enfim, para como que eles, o que você falaria para eles? Eu acho que, assim, enfim, tem várias coisas que a gente pode, né, sugerir e tal, né? Mas cada um sabe a tua verdade, assim. Mas sendo muito prático e um pouco advogado do diabo, talvez, se me deem licença para fazer esse papel aqui, eu acho que é essencial fazer um exercício de autoanálise, assim, de entender a tua obra, porque você tem que ter uma visão ou encontrar pessoas que vão chegar e falar, olha, amigo, nessa galeria você não vai entrar com essa obra. Ponto. Porque a galeria. Não é porque tua obra é ruim, boa, não é nem questão de mérito, de qualidade, porque, como de novo, vou falar, sou boyziano, toda obra é válida, entendeu? Não tem essa coisa bom ou ruim. Às vezes encaixa, uma galeria não encaixa. Eu acho que esse blindfold, assim, de você, como artista, não conseguir enxergar que a tua obra não encaixa em determinados lugares é muito ruim.
né? Porque você perde várias oportunidades, assim. Tanto a oportunidade, se a tua ambição é realmente entrar naquela galeria, você tem a oportunidade de repensar o teu processo de produção para chegar numa obra que vá de encontro com aquilo e de encontro com as tuas intenções como artista ou não, entendeu? É, eu acho que esse exercício de autoanálise é super importante. Eu acho que entender que a arte terapia tem o teu espaço, né? E a arte profissional, que é um artista profissional, tem também o teu espaço. E o artista que fica no ateliê, olhando pela janela e pintando a vida inteira e acha que vai chegar alguém e falar, nossa, o novo Picasso, isso não existe. Isso é lenda. É, assim, os artistas que estão crescendo, existe uma estrutura muito grande por trás, existe muito dinheiro por trás, existe um maquinário gigante por trás. Não é assim, né? Assim, é muito importante você entender que existem tendências de mercado, existem estruturas sociais pré-estabelecidas, né? Existem sistemas ali que talvez a gente nunca vai furar, né? Por questões de classe. Tem vários pormenores. E uma coisa não anula a outra, né? O mercado é muito grande. Você tem uma produção gigantesca. Às vezes o mercado de São Paulo não engloba a tua obra, mas o mercado, sei lá, de outro país engloba. Vai saber, né? Então, ter consciência, assim, né? Que o artista é um profissional, um empresário, é uma profissão que nem qualquer outra, né? Você tem um CNPJ, ou uma MEI, enfim, está aqui no Brasil, você emite nota, você tem que saber o quanto você gastou para produzir, para te ajudar a entender o valor da tua obra, você tem que entender que as galerias têm expectativas e você tem expectativas por galerias. Eu acho que ter uma relação muito sincera com quem você trabalha é importante, né? Eu acho que ter pessoas do teu lado que, que vão te dar uma base, uma estrutura para o teu crescimento da carreira é essencial. Eu acho que o que você faz hoje fica marcado, né? Então, assim, se você não foi legal com alguém, se você foi desleal, se você não foi honesto, daqui 10 anos as pessoas vão lembrar. Se você foi honesto, foi legal, isso está marcado, entendeu? Então, assim, você tem que ter um mínimo de ética, um mínimo de senso social, de senso de classe, para você trabalhar. Não dá para você conversar com as pessoas como se elas fossem descartáveis, né? Ou você tem que entender o contexto que você tá. Então, o que você faz fica, assim, para tua história. Eu sei de história de pessoas que você nunca mais ouviu falar, algum motivo tem, né? Então é isso. O circuito é um ovo, né? As feiras de arte é a sorveteria da praça do centro da cidade do interior, né? Então é meio isso. Existe essas realidades difíceis de lidar que, que faz parte, né? Então você está fazendo uma produção e aquela produção não vingou, todos os artistas já fizeram isso. Isso não significa que tua produção não é boa. Talvez não seja o momento de mostrar ela. Talvez aquilo que você está deixando a sua vida e dedicando e achando que é tipo tua masterpiece, não é. E não significa que você não vai fazer tua masterpiece. Eu acho que é válido. Mas é isso. Eu acho que as coisas acontecem, né, o tempo, de novo, o tempo vai dizendo quem você é, né? Então, se você teve uma relação ruim com um trabalho agora, com alguém, você destratou alguém e tal, isso as pessoas vão saber, né? Então, eu acho que as coisas
acabam ficando muito superficiais no mundo de hoje, e você ter uma índole, ter uma honestidade, eu acho que isso é o que vai permanecer, independente se você está na Bienal ou não, né? Porque você tem um monte de artista que fez Bienal aí que a gente nem lembra mais. E tudo bem, ele viveu para aquilo, e eu acho que foi válido para aquele momento, mas existe uma coisa muito, muito importante que é a gente estar lidando com seres humanos, né? Mesmo dentro do metaverso, tem seres humanos por trás, né? E eu acho que perder a humanidade, eu acho que no outro é a pior coisa que você pode fazer como artista, né? Dria, nossa, maravilhoso. Deixa eu só te falar uma coisa. A gente falou de galerias, mas a gente também sabe que existe a opção. A galeria não é opção para todo mundo. E, na verdade, é o que você quer fazer a partir da sua prática, né? Às vezes, até você ter o seu. A gente sabe que trabalhar com galerias, exatamente, as galerias têm expectativas, e se você, de certa forma, tem um outro ritmo, ou entende que seu outro ritmo, talvez seja bom você trabalhar com uma outra pessoa que não tenha esse ritmo, ou que entenda o ritmo do artista. Não necessariamente é uma galeria. Tem vários formatos de divulgação de arte hoje, né? Assim, tem artist runs que já existiam desde sempre, assim, que são feitos por artistas, e o artista não necessariamente precisa ter um, um apelo comercial e um tino comercial, né? Assim, a obra de arte, ela é inerente quando eu falo obra de arte, eu falo obra de arte, eu não falo uma imagem fotografada, Sim. bonita, né? Ou um quadro com uma moldura bacana. Né? Acho que existem várias maneiras de trabalhar, e o mercado está em mutação sempre, assim. Se a gente vê, assim, como era 20, 10 anos atrás, o mercado vai mudando, as tendências vão passando, e às vezes tem momento, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que é aquilo, tem obra de arte que te toca, tem obra de arte que não toca. E isso como um público, né, um visitante. E então, se você está do lado de cá, mas eu entendo também que o artista é aquela coisa, é aquela gestação, né? E aí Sim. aquilo vira teu filho. Então, é difícil você, como artista, ter essa separação da obra, né? Então, é um trabalho complexo mesmo, assim, tipo, por isso que eu não sou artista. Até tentei ensaiar artista, mas acho que é muito difícil, é uma profissão muito difícil mesmo, assim. Não só no nível pessoal, de frustrações pessoais constante que você vai ter, e inseguranças, como no nível do contexto profissional, se você é a bola da vez, se você não é. Isso são coisas muito flutuantes, assim. Eu acho que a galeria não é tudo realmente. Você não precisa de uma galeria necessariamente para ser artista, você nunca precisou. Você precisa produzir arte, ponto, né? Então, se a galeria vai aceitar ou não, isso já é uma outra questão. Já são questões de valores de mercado que vai além da obra de arte em si, né? Eu acho que essa necessidade do fresh do mercado, de estar sempre na novidade, é um pouco isso. Porque você vai se viciando em maneirismos ali, que talvez isso acabe influenciando a sua produção artística, né? Então, com o tempo é importante fazer aquele exercício, né, de sair, de refletir. Eu acho o ócio muito importante. Eu acho que você ter aquele momento da mente vazia é onde pode te dar estalos. Eu acho que arte e espiritualidade caminha junto também, né? Então eu acho que é importante também não esquecer dessas intuições, dessas sinuances da vida que talvez vai refletir no seu trabalho, assim, né? Mas é isso, ninguém nasceu gênio, ninguém nasceu Picasso, né? Nem o Picasso sempre foi Picasso, né? Muito bom. Foi uma vez que a Beatriz Milhares falou assim, gente.
ninguém consegue fazer todos os trabalhos bons, só o Picasso. Eu falei, nem o Picasso, né? Nem o Não, e assim, e tinha uma estrutura gigante por trás do Picasso lá lógico. atrás, né? Tinha Exatamente. toda essa fanfic dele com as amantes, com as mulheres. É tudo um grande floreio. É, é, Então a gente não pode esquecer que é importante não fugir da sua, da sua proposta inicial, que seja honesta com você mesmo, né? Então eu acho que essas coisas, elas é o que fica no final das contas, né? eu acho que tem uma coisa também que você falou sobre você se conhecer, entender do seu trabalho e conseguir suportar também esse lugar do que o mercado está fazendo, do que os outros estão fazendo, e aí que a gente falou, é profissional também. É profissional em dois âmbitos, de você ser a bola da vez ou de você conseguir cada vez mais entrar ou se aprofundar no seu próprio trabalho, que também eu acho que exige, acho que até mais emocional do que técnica, né? Para você ir entrando e descobrindo e tirando essas camadas, né? E descascando a cebola. Mas o que você falou, fala, desculpa. Não, exato. Eu acho que o artista também está sempre aprendendo. Você vê, os artistas hoje grandes estão sempre aprendendo também, porque as Sim. coisas estão sempre em mudança, né? E ninguém sabe tudo toda hora. Isso não existe. Eu acho que a gente a gente atualmente está numa sociedade tão dessa coisa de você criar deuses na Terra, né? Que isso acaba se perdendo muito essa questão de que todo mundo é um ser humano, né? Então, assim, é complexo você... E a arte, ela vem carregada dessa aura, né? De nossa, a revolução da história da humanidade, é o novo Duchamp. Isso não existe mais, o mundo mudou. Hoje em dia, você tem artistas que você que se apropria muito bem do mercado de alto luxo e ao mesmo tempo consegue se deslocar num contexto social e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa muito mais fazer um exercício de reflexão mesmo, né? Sobre qual é o nosso, quando eu falei da responsabilidade da imagem, né, como artista, como um criador de imagens, né, eu sou um criador de imagem quando eu monto uma exposição, você é uma criadora de imagem quando você faz uma live, né, eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser falada todo dia, né, assim, você tem que lembrar sempre, porque a gente está lidando com seres humanos de novo, né? Talvez você esteja muito emocionado com a eleição de domingo, É, você tá... ou preocupado, mas mas é isso. a gente tem que ter esses cuidados, sim, com. Estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com. Que eu acho que é isso que a arte, no final das contas, a arte ela vai falar isso quando, como você colocou no começo, que ela vai refletir o que a gente está vivendo, que é a sociedade e que são Exato, seres humanos. exato. Assim, aquela coisa para mim hoje, depois de, pô, eu fiquei horas aqui falando de tudo que eu fiz e obrigado por essa oportunidade. E isso me ajuda também a entender, né, que o meu exercício hoje é continuar com borboletas no estômago, né? Assim, Sim. ver uma obra e ainda ter aquela borboleta do estômago. E quando você vê muita coisa, mais difícil fica você ter a borboleta no estômago, né? E eu acho uma piada que uma piada interna que eu faço é que dentro de uma feira de arte você não tem obra de arte, porque as coisas são tão rápidas. Mas quando você encontra uma obra de arte numa feira de arte, aquilo é unânime, né? Você já parou para reparar? Sim, você vai numa feira de arte, todo mundo viu tudo. Tem aquela obra de arte que está na feira de arte que todo mundo viu e todo mundo lembrou. Você sai, você vai jantar, você fala, nossa, você viu aquela obra no estande tal da galeria tal? Vi. E aí você entende aquele poder da obra de arte, né? Que está na feira de arte, mas você precisou ver um monte de coisas ali que você nem lembra mais para você entender que aquilo você precisa gravar, né?
E dentro do barulho, né? Porque a feira de arte ela é muito barulhenta. Não barulhenta sim, de som também, mas ela é muito barulhenta. Sim. E aquilo ali todo mundo lembra no final das contas. Você fica assim, nossa, mas né? Você, Então é muito realmente. Pois o silêncio é uma prece, né? É, Então a gente esquece disso, né? Então, talvez esse momento de silêncio, quando você está até tomando uma decisão profissional, né? Assim, não digo, você não precisa nem ser artista para fazer esse não, exercício, né? é. Bria, eu amei falar com você. Já passei Obrigado. exatamente do horário, mas a gente vai falar mais. A gente vai fazer outra live para você contar as histórias. Eu quero fazer uma outra, não do plano, mas um outro com assim, só histórias, porque as histórias são muito boas. É, não, história é muito legal, né? Você, Mas, com o tempo, perceber as coisas que você tem, que é isso que eu tô falando, né? São, o que fica são essas histórias, assim, que é o que marca. Eu adorei, obrigado. Aqui nem parece que eu acabei de entrar na live agora, né? pois Então é, ainda mas posso, caiu tantas acho que vezes, ficar né? Que mais 1h30 falando aqui. gente, quem não segue a Casa Nova, segue lá a Casa Nova. Ou o Dri, vocês podem ir lá falar com ele. Ele é super acessível. Pode ir lá mandar DM. Manda DM, troca uma ideia, que é sempre essa coisa gostosa. Muito obrigada. Obrigado. Bom, boa lição aí domingo. Eu estarei aqui. Amém. Exato. Espero que todo mundo vote domingo também, né? Pra gente poder ter mais histórias para contar depois, né? As histórias para contar, com certeza. É. E te espero numa próxima live, tá bom? Obrigado pelo convite, Dri. Beijo. Obrigada. Tchau.